Hoje nós vamos falar sobre AVC, acidente vascular cerebral, que vocês conhecem como derrame. AVC, por que esse nome? A de acidente, algo inesperado, algo súbito. Vascular, porque atinge os vasos do cérebro. E nós temos dois tipos de AVC. Nós temos o AVC chamado isquêmico, que é aquele AVC que ocorre por uma obstrução de uma ou mais artérias do cérebro. O nosso cérebro, ele é extremamente vascularizado, ou seja, o oxigênio chega por esses vasos e nutre o nosso cérebro, nutre os neurônios, que são as células cerebrais, responsáveis por tudo, por andar, por falar, por enxergar, por ouvir, pela memória, pela inteligência, por tudo. O AVC isquêmico ocorre uma obstrução em uma dessas artérias e dependendo do local que ocorre essa obstrução, para de chegar o sangue, para de chegar o oxigênio e aquela área morre. Então por isso que muitas pessoas têm o AVC, perde a fala, outros fazem um desvio da boca, outras pessoas paralisam um lado do corpo, né? Então esse é o AVC isquêmico. E o AVC hemorrágico? Né? O AVC hemorrágico é aquele quando estoura, quando rompe uma artéria. E essa artéria, dependendo do local que ela rompe, ela atinge determinada área do cérebro e normalmente é um AVC que nós consideramos, vamos dizer assim, mais grave, né? Dependendo do tamanho desse AVC, pode até levar subitamente à morte. Então é um assunto interessante e vamos saber também o que será que são os fatores de risco, né? Então os fatores de risco, só para vocês já irem sabendo aí: hipertensão arterial não tratada, o diabético, né? O tabagista, as pessoas que têm colesterol aumentado, triglicéridos aumentado, que pode levar à obstrução. E tudo isso que eu estou dizendo aqui, na grande maioria das vezes pode ser prevenido, porque depois que acontece o acidente vascular, vocês vão ver aqui com o Dr. Antônio Baroni, é complicado, né? Aquela área do cérebro que morreu, que foi atingida, ela não volta mais, não há regeneração de neurônio. Quero convidar vocês, então, a continuarem assistindo o programa Saúde em Seu Lar. Nós vamos para o intervalo rápido, como sempre, e voltamos aqui já com o Dr. Antônio Baroni, que é neurocirurgião, conversando conosco sobre AVC. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e, como eu disse para vocês no editorial, o nosso assunto de hoje, o tema de hoje é acidente vascular cerebral, que todo mundo conhece como derrame, né? Tenho o prazer de receber aqui pela segunda vez no programa o Dr. Antônio Baroni, que é neurocirurgião. Ele já esteve aqui há um tempo atrás falando até sobre esse mesmo assunto, mas as pessoas pedem, né, sempre para que nós possamos estar repetindo alguns assuntos, né? E como a medicina evolui, o tratamento evolui, tudo evolui, né? É claro que o Dr. Antônio Baroni com certeza terá novidades para nós em relação aos acidentes vasculares cerebral, que é realmente algo que traz um transtorno muito grande na vida das pessoas, né? E é importante o tratamento precoce, como ele vai explicar aqui. Baroni, muito obrigada mais uma vez pela tua presença e disponibilidade, viu? Obrigado, doutora Regina, um prazer. Bom, eu falei aqui que ele é neurocirurgião, né? Lembrar bem, né? Qual que é a diferença, Baroni? Explica aí para as pessoas entender. Acho que neurologista é tudo igual, não é exatamente assim, né? Formação e tudo mais. Isso, a formação ela é diferente. Nós, como neurocirurgiões, fazemos 1 ano, 2 anos de neurologia, mas basicamente focamos as patologias cirúrgicas, certo, que também elas incluem o AVC, tanto o derrame, né, quanto o isquêmico, tá, o AVC isquêmico quanto o hemorrágico também. Tá. Então a diferença básica é essa, né? Aí eu queria até que você já aproveitasse o gancho aí da tua resposta. Sim. Qual que é a diferença do acidente vascular isquêmico e do acidente vascular do hemorrágico? Qual que é a diferença e qual desses dois é mais, vamos dizer, mais assustador, vamos dizer? Entendo.
Basicamente, o acidente vascular cerebral isquêmico é aquele quando falta o fluxo e o suprimento sanguíneo numa parte do cérebro. Tá. Ou seja, não chega o sangue naquele local. E o AVC, ou acidente vascular cerebral hemorrágico, é o que todos nós chamamos de derrame. Aí sim cabe a palavra derrame porque é quando há um extravasamento de sangue dentro do cérebro. Ou seja, um vasinho, por um motivo qualquer, rompe e extravasa o sangue para dentro do crânio. Este sim pode ser chamado de derrame. Já o isquêmico é uma palavra que a gente não pode usar muito, né, para designar derrame. Tá. Certo? Ah, tá. E aí tem uma pergunta aqui, é lá de Caldas, inclusive, nossa cidade vizinha de Caldas, do José Carlos, que ele pergunta assim: o doutor Antônio, o AVC e derrame é a mesma coisa? Então, Que é isso que você está aí começando a elucidar, né? Isso. É uma palavra que todos nós entendemos, né? O derrame, ele dá o sentido de que algo derramou. Isso. Derramou. Mas não, a gente não pode usar o derrame para designar, por exemplo, uma falta de sangue, porque lá dentro não tem nada que foi derramado. Obstruiu ali. Obstruiu, parou de sair sangue e acabou. Então não é derrame isso. Tá, ok. Mas então, quando as pessoas falam, porque a pessoa lá teve um derrame, ela teve um AVC hemorrágico. Isso, provavelmente foi hemorrágico. Provavelmente, até que se prove o contrário. É a primeira coisa que vem à cabeça. Isso, certo? Isso mesmo. Então acho que está bem elucidado aqui. Agora, o que causa, né? Por que acontece os AVCs? Aí você já pode responder tanto da obstrução, que é o entupimento lá de um vaso, quanto da ruptura de um vaso. O que causa isso? Então, doutora Regina, o acidente vascular cerebral, ele é uma das entidades que mais matam, né? Aqui, umas doenças que mais matam, uma doença que mais mata aqui no Brasil. Tá. Ela, assim como são as cardiovasculares, em geral, que entra o AVC. Porque essas doenças cardiovasculares podem gerar alguns êmbolos e trombos que obstruem aquelas artérias, aquelas veias e dando essa isquemia que nós estamos falando, essa falta de suprimento sanguíneo. E, além disso, também temos algumas placas de gorduras que podem estar presas, mas por um motivo ou outro elas soltam e elas podem também obstruir. Por exemplo, só para se entender a questão da obstrução, que é do entupimento, né? Isso. O colesterol aumentado, as dislipidemias, vamos dizer assim, que são os triglicérides e colesterol. Isso aí pode causar essa obstrução? Pode. Vai sendo formado placas, principalmente nos grandes vasos, e temos dois grandes vasos que nutrem, né, o encéfalo, que seriam as carótidas. Então ali, aos pouquinhos, vai acumulando gordura e vai formando uma placa. Essa placa, por um motivo ou outro, solta ou faz pequenos êmbolos que sobem para o cérebro. Faz uma chuva lá dentro. E aquilo lá obstrui. Então pode sim. Agora, por exemplo, o diabético, que a gente sabe que a doença diabetes é uma doença que lesa todos os vasos do nosso corpo, não é isso? No caso, você acha que ser diabético é um fator de risco para AVC? Sem dúvida alguma. Para acidente vascular cerebral? Sem dúvida alguma. O diabético, ele tem um negócio que nós chamamos de vasculopatia, ou seja, uma inflamação, né, dos vasos, os deixa mais propícios até a formação dessas placas. Então, realmente, o diabético, ele é propício a ter mais AVC do que os outros, quando não cuidado. O diabetes é uma doença terrível, né? Sem é uma doença realmente que ela é um fator de risco muito grande, né? Muito grande para rim, cérebro, tudo. Infarto, né? Sem dúvida. Agora, por exemplo, o hipertenso, né? Que também aí, infelizmente, temos milhões de hipertensos no mundo, no Brasil não é diferente. A hipertensão arterial, ela também é um fator de risco? Também. A maior parte dos AVCs são isquêmicos. Mas, graças a Deus, porque são os mais bonzinhos. A gente pode dizer assim, né, Baroni? Dependendo da extensão. Né? Dependendo da extensão, a tristeza também, sem dúvida. Ok. Mas o hipertenso é também propício a ter um pico hipertensivo e com isso romper um vasinho,
e, consequentemente, sangrar. Então, todas essas doenças que a senhora está citando, diabetes, hipertensão, problema com colesterol, eles são fatores, sim, de risco. De risco. Sem E dúvida. agora, toda vez olha, eu desço mesmo, tudo que é horrível, o tal do tabagismo. Aí eu vou te falar, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Porque o tal do cigarro, do fumo, esse é triste. O tabagismo, ele sempre vem associado com alguma outra doença, sempre tem algo a mais que vai prejudicar o paciente. E ele lesa, né? Lesa. Aí é bom quando a pessoa é diabética, fuma e tem pressão. Não, porque tem, né? Tem. Você sabe, você mede. Isso, é um você sabe que conjunto. pessoas hipertensa, diabética. Uma pergunta, você fuma? Fumo. Aí você cai duro, porque aí você tem o quê? 3 fatores extremamente graves, né? Graves, que vai levar o paciente provavelmente a um infarto do coração, ao infarto cerebral, e que vai deixar ele com alguma sequela, algum tipo de sequela. Tá. Baroni, o AVC em criança, a gente sabe, sou pediatra, o AVC em criança é raro, a não ser quando tem alguma anomalia congênita de vasos, né? Eu já tive casos de criança que eu tive a oportunidade de atender, de acompanhar, né? Que teve AVC. Teve um nossa, mas AVC em criança, mas aí é malformação, né? Uma malformação. Geralmente, sim. Geralmente, né? Geralmente. Nós temos as más formações, que a gente pode citar uma chamada moia-moia, que são malformações dos vasos e que isso faz sangrar. Porque os vasos, quando ele não é muito bem formado, ele fica mais frágil. E essa fragilidade que faz com que ele se rompa ou que ele obstrua. Então são realmente patologias raras e muitas vezes não tem sintoma. Então o paciente às vezes aparece subitamente. Isso. Mas em compensação, nas pessoas idosas é mais frequente. É mais frequente, né? Sem dúvida. Bom, e é justamente talvez por essas questões dos fatores de risco que nós falamos, não é isso? Verdade. Se tivermos uma vida mais regrada, uma vida mais tranquila, sem grandes vícios, vamos falar assim, né? Eu controlando as doenças de base, isso minimiza demais a ocorrência de algum AVC. Tá. Então, o AVC hemorrágico, ele é bem mais, vamos dizer, ele é menos comum do que o isquêmico. Isso, ele é menos comum do que o isquêmico, né? E a gente não pode afirmar também que o hemorrágico ele é pior do que o isquêmico, dependendo da extensão. Né? Nós já temos aqui em Poços casos de acidente vascular cerebral isquêmico enormes e o paciente vindo a falecer mesmo. Em compensação, pequenos sangramentos no cérebro, o paciente não teve nada. Não teve nada como sequela. Tá. Bom, as pessoas assim, eu tenho um parente que teve AVC, né? Tem maior risco de desenvolver doença? Existe algo, vamos dizer, em relação à hereditariedade, em relação ao AVC, uma tendência maior familiar ou não? Não tem. A não ser, por exemplo, algumas patologias tipo aneurisma cerebral, ou uma malformação. Então, por exemplo, é muito comum a gente estar no consultório, chega o paciente ou a paciente, fala, meu tio teve aneurisma, minha mãe teve... Eu estou com medo de ter. Isso, estou com medo de ter. A predisposição desse paciente é maior do que da população geral. Mas se ele não tiver sintoma, também não justifica fazer uma propedêutica. Baroni, o que explica? O que explica uma pessoa rígida, que não é hipertensa, que não é diabética, que não fuma, que pratica atividade física, tem uma qualidade de vida boa. De repente, essa pessoa apresenta um AVC. Um AVC, nesse caso, a maioria, quando você... Nossa, a pessoa teve um AVC hemorrágico, tá mal pra caramba. A gente vê muito isso acontecer. Muito. E aí fala, mas poxa vida, essa pessoa tinha uma vida maravilhosa, regrada, e aí? Às vezes, doutora Regina, nós temos algumas doenças que são silenciosas. Por exemplo, a hipertensão. Ela é meio silenciosa. Mas você pode ter, por exemplo, um aneurisma ali, uma má formação, e do nada aquilo ali estourar? Mas é assim que funciona. O mecanismo é esse. Esse mesmo. Ele fica ali quietinho e um belo dia ele estoura. Literalmente estoura. E a partir daí você tem consequências gravíssimas. Né? Porque o sangramento pode levar a convulsão, pode levar a sequelas e até a morte mesmo, antes de chegar a um atendimento médico. Tá. Agora, eu tive a oportunidade, quando eu dava plantão na Santa Casa, uns anos atrás, uma pessoa nesse quadro que eu estou te falando, não tinha nada, tá? E começou com uma dor de cabeça,
uma dor de cabeça, assim, uns 2 dias antes de ter o AVC. Uma pessoa até mais jovem, tudo. Uma dor de cabeça, reclamava pro marido dela. Dor de cabeça. Ela chegou no hospital em coma. Aí fomos correr, chamei o neuro de plantão, na época até o Dr. Félix e tal. Ele veio, fez a tomografia, constatou ali um AVC hemorrágico, assim, inundou o cérebro. A pessoa, inclusive, foi a óbito e tal. Foi para UTI, acho que me lembro, 2, 3 dias e acabou falecendo. Jovem. Então, deve ser uma má formação, algum aneurisma que ela tinha. Sem sombra de dúvidas. E ela é mulher, se não me engano? Mulher. A proporção de 5 para 1. 5 mulheres para 1. Mais uma coisa contra a mulher. Mais uma. Gente, pelo amor de Deus. Depois a gente tem que ser amada, idolatrada. Porque, verdade. Olha, é impressionante. Isso. A gente está conversando com um colega e diz, mais é mulher. Então, vocês têm que ter muita dó de nós, né? É verdade. Pelo amor de Deus. Mas, tem que nos amar, não é só no dia da mulher mandar flor, não, tem que ser direto. O ano inteiro. Mas, realmente, a proporção de mulher para homem é maior. Tá. E... tanto em um quanto o outro? Não hemorrágico. Hemorrágico não, para aneurisma. Aneurisma. Tá. Né? Então, provavelmente, ela teve aneurisma, uma formação que sangrou. E quando isso acontece, quase metade dos pacientes não consegue ter atendimento médico. Eles morrem antes. E da metade que sobra, 30% tem alguma sequela. 20, 15% fica bem, mesmo com tratamento cirúrgico. Então, é uma doença ruim, é uma doença... E pior que você vai fazer o quê? A gente pode estar com aneurisma e não saber. Não está sabendo, sem dúvida. Se for fazer ressonância todo mundo, você tem que fazer. Tem que fazer na população mundial inteira. Aí tem que fazer. Complicado. Se fosse um ultrassom, né? Mais fácil. Aí tem uma pergunta aqui do Pedro César, do Centro aqui de Poços de Caldas, diz o seguinte, doutor, como é que eu posso suspeitar que eu estou tendo um derrame? E o que fazer? Assim, existe alguma suspeita? Não, claro, quando for hemorrágico é papum, né? Não dá tempo de nada, mas existe algum sinal que a pessoa possa... A dor de cabeça. Só que não podemos assustar o povo, né? Senão vai te contar, a gente tem que... vai encher o hospital, porque todo mundo tem dor de cabeça. É verdade. O padrão da dor de cabeça, quando rompe um vaso, principalmente aneurisma, é um padrão de dor que o paciente nunca sentiu na vida. As mulheres falam que é uma dor pior do que o parto. E, além disso, além da dor ser súbita, tem alguma outra coisa associada, tipo desmaio, tipo coma, convulsão. A maior parte das convulsões em jovem, por exemplo, pode ser de uma malformação que sangrou. Convulsão em jovem. Não é tumor? Não. Tumor? Não. Tá. Seria uma malformação. Convulsão do nada, sabe? Tem 20, 22 anos, nunca teve nada, sofreu acidente, de repente tem uma convulsão. Tem uma convulsão, 2 episódios de convulsão mesmo, pode ser alguma malformação arterial. Mas não tem nada que fale assim, eu estou tendo um derrame. Porque a coisa é súbita, é papum. Não existe. Não existe. Gente, pelo amor de Deus, viu? Dor de cabeça, é uma coisa, como o Dr. Barão tá falando aqui, é uma coisa assim, meio indescritível, né? Essas dores que nós temos aí, né? A do dia a dia, não. A do dia a dia, não, isso, né? Não é. É bem forte mesmo, bem né? diferente. Agora, o AVC, principalmente, vamos dizer, o isquêmico. Sim. Que é esse que entope lá e deixa de oxigenar uma área do cérebro, ele pode se manifestar de várias maneiras. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa pode perder a visão, a pessoa pode perder a fala, a pessoa pode fazer... Por que acontece isso? Cada um... Porque dentro do cérebro temos basicamente alguns grandes vasos que nutrem. Então, quando obstrui algum desses grandes vasos, e eles são específicos para cada área. Certo. Então, por exemplo, temos onde a área da fala, por exemplo? Isso, na área da fala, que é geralmente do lado esquerdo, né? E tem uma artéria chamada artéria cerebral média. Certo. Se ela for obstruída, muito provavelmente a área da fala vai perder. Você não vai conseguir se expressar. Então, depende de onde é feita a lesão, no caso essa obstrução, né? Certo. Vai afetar tal membro, tal lado do corpo. Então, isso depende de onde está sendo nutrido. Por que quando acontece, é interessante isso, as pessoas, só para entender, até bem técnico, mas é interessante as pessoas saberem. Se a pessoa tem uma lesão, uma obstrução do lado esquerdo, ela vai ficar com problema do lado direito. Se você pega alguém com uma hemiplegia, uma paralisia do lado direito, você sabe que a lesão está do lado esquerdo.
É interessante isso. É interessante. A gente tem que elucidar isso porque muitas das vezes o paciente, como leigo, Sim. ele não consegue entender isso. Né? Claro. Não consegue entender. É porque o cérebro trabalha cruzado. O lado direito emite fibras para os membros e lá nas profundezas ele cruza. Então ele trabalha cruzado. Se você lesou o direito, o esquerdo ele vai ser afetado. Certo. Os membros daquele lado, do lado esquerdo. Tá. Então, Aí nessa isquemia, vamos dizer, nessa falta de oxigênio, se lesa um local da área motora. O paciente vai Sim. perder o movimento do outro lado que Do afetou. outro lado. Porque, igual eu falei, nas profundezas as fibras cruzam. Decusação Das pirâmides. das pirâmides. Ainda Isso lembra alguma mesmo. coisa da neurologia. Parabéns. Tá vendo? Tem concorrente logo. Gente, nós vamos ter que ir para um intervalinho rapidinho aqui. Já foram 20 minutos de programa, né? Uma delícia. O Baroni explica aí com bastante leveza. Ele tenta botar leveza num quadro desse. Isso é bom, né? É bom. Não saio daí que eu volto já já. Quero lembrar vocês todo o programa, todo domingo, 19h30, aqui pela TV Poços, né? 21.1 HDI. Quero lembrar também que o programa tem a reprise às quintas-feiras, 4 horas da tarde e sexta-feira, 6 horas da manhã, bem cedinho. E também pelo canal do YouTube, programa Saúde em Seu Lar com a doutora Regina Sioff. Não deixe de assistir, não deixe de prestigiar, não deixe de enviar suas perguntas, porque o que nós queremos mesmo é fazer diferença na sua vida. Volta em um minutinho. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, com o Dr. Antônio Baroni, neurocirurgião, falando sobre AVC, né? AVC isquêmico, né? E o AVC hemorrágico, que todos aí conhecem como derrame. Então, quem assistiu o comecinho do programa viu a diferença entre um e outro, né? Tem uma pergunta aqui, Baroni, da Bruna, lá de Botelhos, tá? Pergunta o seguinte: doutor, acordar com o braço adormecido pode ser um derrame? Porque as pessoas não entendem, que acham que derrame é qualquer um dos dois, mas agora acho que já aprenderam lá, mas ela faz essa pergunta. Bruna, não. O que acontece, principalmente você, mulher, que as mulheres têm um problema chamado síndrome do túnel do carpo, que também dá mais em mulher do que em homem. Ah, mas é claro, isso é normal, é normal. Então, fazer o quê? Na próxima vez nós vamos trocar, na próxima geração vai nascer o seguinte: ou quem era homem vai virar mulher, quem era mulher, homem. Pra ver se você troca, vê o que é né? bom para tosse. Vamos lá. Então pode ser, muitas das vezes, uma compressão do nervo nesse nível aqui do punho. E outra coisa também, nos livros falam sobre uma patologia falada paralisia do sábado à noite. Paralisia do sábado à noite, mas não é porque bebeu não, né? Mas é por causa de beber sim, doutora. Ah, é por causa de bebida? Em Londres. Eu falei brincando. Isso, né? Paralisia do sábado à noite. Do sábado à noite. Não é da sexta, não? Sexta, não, sábado, domingo, segunda. E por quê? Porque eles viram que as pessoas que bebiam um pouco mais dormiam nos bancos da praça, em cima do braço. E aquilo machucava o nervo. Então o nervo ele acordava, ou melhor, o braço acordava bobo. Então isso dificilmente seria um derrame ou um AVC ou alguma Porque coisa. Porque não tem como um derrame ser tão... Não, bem localizado, bem só localizado, num braço, né? É muito difícil. Então, Bruno, tá respondida aí tua pergunta, né? Gostei do negócio que... como é que é? Doença? Não. Doença do sábado à noite. Doença do sábado à noite, essa aí é nova, viu? E tem aqui também, vamos responder para a Sheila lá da Coab, aqui de Poços, o seguinte: doutor, qual é realmente a relação da dor de cabeça com o derrame? Sim. É uma relação tão próxima assim? Acho que não. A Sheila, né? Sheila, existe sim quando você está falando em AVC hemorrágico. Isso realmente existe. Geralmente é uma dor súbita, de grande intensidade, bem diferente da qual você sente no dia a dia. Em relação ao AVC isquêmico, não dá dor. A não ser que seja extremamente extenso, grande, mas no momento que acontece, o paciente não relata dor. Diferente de quando rompe ou explode um vaso dentro da cabeça, por causa disso. Tá, então, mas, por exemplo, naquele caso que eu expliquei, que houve da cefaleia, isso. Ela já estava tendo uma dor, né, Baroni? Essa pessoa que eu estou falando aqui, ela já, 2 dias antes, ela começou
com uma Com dor de dor. cabeça forte. Existe alguns casos, entre 5 a 8% dos casos de uma hemorragia intracraniana, que nós chamamos de cefaleia sentinela. Ah, tá. Tá? Ela realmente é uma dor de cabeça forte, intensa, que dá e geralmente ela cessa. Ela cessa e depois de alguns dias volta a dar de novo, mas o resultado é trágico. É trágico. É trágico. Tá. Então, realmente tem. Mas igual eu estou falando, doutora Regina, o padrão da dor é que vai mandar. É mandatório saber, pesquisar quando começou, como começou. Porque o que a gente vê no dia a dia é uma dor de cabeça, muitas das vezes, no final da tarde, que ela piora quando você briga com alguém, quando estressa com o chefe, quando briga em casa. É uma dor de cabeça mais tensional. Ou até mesmo as enxaquecas, que tem um outro padrão também. Sim. Mas designar que essas dores de cabeça nossas do dia a dia têm a ver com Não é uma as relação tão hemorragias, próxima assim. Não é. Né? É muito Porque- mais fácil você ter uma enxaqueca, Sim, claro. que é mais comum, né? Isso. E a cefaleia tensional em criança é a primeira causa de cefaleia, você sabe disso? Sim. É a cefaleia tensional. É, Impressionante, e a gente está né? vendo isso no consultório, meninos, meninas, Sim. que não chegam a 12, 13 anos tendo dores de cabeça. Tá. Né? Agora, é muito interessante, por exemplo, um AVC isquêmico, vamos falar no isquêmico, que não é o derrame, né? Vamos supor que ele não atinja, ele pode atingir, por exemplo, uma área da memória, uma área da inteligência, por exemplo, do raciocínio, Sim, sim. vamos dizer a parte mais cognitiva, quer dizer, não ficar com lesão motora, falar, enxergar normal e tudo e ficar com esse problema? Pode. Temos Isso é algumas mais áreas. preocupante? Isso é uma pergunta boa, se ela é mais preocupante ou não. A gente pode, tendo com esse tipo de sequela, limitar bastante o paciente. Então eu acho que todas as sequelas que vêm de um processo desse tipo são importantes. Certo. Porque quando nós falamos sobre cognição, vai desde a fala até mesmo a escrita. Tudo, tudo, tudo. Mas dificilmente a gente vai ter apenas isso, vai ter mais coisas associadas, envolvidas. Tá. Mas pode sim, por exemplo, o lobo frontal da gente é onde que nos dá Parte de memória, não? a parte também, um pedaço da memória Tá. está ligado, mas é a parte onde nos dá a consciência dos nossos atos, onde está a nossa parte da moral, a parte de cálculos complexos. Então você pode sim ter um derrame naquela área, né, um AVC comprometer hemorrágico, isso. e só comprometer aquilo. Pode Agora, sim. o Varone, quando compromete, por exemplo, a área tálamo, hipotálamo, é complicadíssimo. É complicadíssimo. Né? Porque a área respiratória ali, né? Sem O bulbo ali, na hora do bulbo. Os AVCs do tronco, né? Do tronco, do isso. tronco tem grandes sequelas. O paciente fica realmente bem limitado, às vezes fica dependente de ventilação mecânica, ou seja, Sim. o respirador não respira Isso. sozinho, e não consegue manter o batimento cardíaco. Então, é uma área preocupante que Coordena muitas funções isso. de E num lugar, respiratória, cardíacas. tudo ali. Tudo Inclusive é ali que te dá a vigília e o sono, ou seja, é ali que te dá o coma ou não coma. Tá. Você machuca aquela área, você pode nunca mais acordar e está bem, pulmão funcionando, coração funcionando, mas você nunca mais Nunca mais acordar. Tá. Agora, existe alguns acidentes, microacidentes. Tipo, no decorrer da vida, a pessoa, aquilo ali fica microacidentes, quer dizer, um sangramentozinho ali, outro ali, e não dá sintoma nenhum, de repente você tem uma sequela. Existe isso? Existe, Regina. Ótima colocação. Porque com o decorrer da vida, vai havendo pequenos, nem sangramentos, mas pequenos entupimentos, vamos falar assim, nos vasos. Né? Tá. Pequenas isquemias. É muito... a gente vê isso muito nos exames, a ressonância, a tomografia, está lá infartos, pequenos infartos, microangiopatias, ou seja, que lá tem pequenos vasos que foram obstruídos. Explicar direitinho, Barone, pro pessoal, senão eles vão confundir. Gente, fala infarto não é do coração. Ah, não, por favor. Né? É isso. porque quando falta lá o oxigênio naquela área, infartou ali, numa arinha do cérebro, né? Isso, pode ser. O cérebro pode infartar, o coração, tudo pode infartar. Tudo pode infartar. Quando fala em infarto é porque falta o sangue. O sangue ali, né? Então, as pessoas vão falar, mas tá falando de cérebro, agora tá falando de infarto, né? Tá acontecendo, né? O que tá acontecendo? Mas essas pequenas, né, esses pequenos infartos, no decorrer da vida, no jovem, no adulto jovem, não tem grandes consequências. Mas, quando a gente vai ficando mais velho e a reserva da gente vai
vai diminuindo, aquilo pode ter alguns danos, principalmente... Memória, por exemplo, Alzheimer. Memória. O Alzheimer ou a demência senil, Isso. poderia estar ligado a isso? Sim. Você acha que existe? Existe a demência vascular. Ah, né? tá. Existe, é uma patologia mesmo, uma demência vascular, que é por pequenos, né, infartos, pequenos entupimentos desses vasos na área da memória, na área cognitiva. Certo. Existe. Não só a demência, mas até o Parkinson secundário, isso existe também. Tá. O pacientezinho lá, a pessoa mais idosa, não consegue andar direito, e você vai ver o cérebro está cheio de Faz pontinhos. uma ressonância, Uma ressonância e coisa assim. acha. E acha. Sem dúvida, pertinente essa colocação. Tem uma pergunta aqui da Doralice lá de Campestre. Ela pergunta o seguinte: doutor, o tempo que se leva para socorrer quando ocorre um derrame é importante para a recuperação dessa pessoa? Doralice. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, na hora que você respondesse, sobre o serviço de vocês. Ótimo. Aqui, lá no Hospital do Coração, Hospital Santa Sim. Lúcia, que é um grande diferencial, né? Sem dúvida, excelente colocação, Doralice. Tá. O atendimento que não faz dentro do hospital, né, faz completamente a diferença para diminuir e até mesmo pela sobrevivência daquele paciente. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que nós identificamos um paciente que teve um mal súbito, que do nada ele perde movimento, do nada ele entra em coma, trazer o mais rápido possível para um centro que tenha o AVC como referência. No caso, igual a senhora falou, doutora Regina, o Hospital Santa Lúcia. Isso. Então, Aqui em Poços, aqui em Poços. Não só cardíaco, como também cerebral. Porque nós temos uma janela de atuação entre 3 horas e meia a 4 horas, alguns livros falam até 4 horas e meia, para poder socorrer e socorrer bem aquele paciente. Ou seja, em 3 horas e meia, você pode entrar com algumas drogas, se não for hemorrágico, Sim. que a gente pode dissolver aquele entupimento, vamos falar assim, aquele entupimento, voltando o suprimento sanguíneo e o paciente às vezes reverter o déficit. Esse dissolver, que a gente já entra um pouquinho na área do tratamento, sem entrar profundamente, Sim. é um medicamento, Baroni, medicamento, que você faz endovenoso, não é Isso. local. Não. Certo. Existe em alguns locais, né, em alguns grandes centros, que pode fazer local. Você vê onde é que está obstruído, Tá. né? Tipo e uma joga. arteriografia e... É uma arteriografia, isso mesmo. Tá. Você vê onde não está enchendo e você joga lá dentro. Certo. Mas não é o caso. Aqui não mais é o se usa caso. endovenoso. Endovenoso, Tá. né? E... É a streptokinase? Streptokinase, isso, Ok. isso. O RTPA. RTPA, Então, né? temos uma janela que, uma vez que colocamos essa medicação para circular no corpo, muito possivelmente as chances do paciente regredir são grandes. Tá. São muito grandes. Eu já tive pacientes que chegou sem falar, sem mexer, e coisa de 1, 2 horas já estava falando e mexendo, depois que correu a droga. Depois correu a droga. Sem dúvida alguma. Porque se passar, por exemplo, 8 horas, a coisa fica difícil. Porque aí os vasos já estão muito... Aí já lesou. Já lesou bastante. Tá. Os vasos ali, desculpa, o cérebro, a área do cérebro já está muito friável. Então você corre o risco de, na hora que você injetar medicação, aquilo estourar e sangrar, e vai ser um desastre. Aí passa a ser um hemorrágico. Um negócio hemorrágico extenso, e você não tem o que fazer mais ali. Fica complicado. Então tem a hora certa. Agora, por exemplo, a gente sabe que aqui em Poços, assim, alguém que vai na UPA, por exemplo, com sinais e sintomas de AVC, imediatamente é encaminhado para o serviço de referência, que é o hospital hoje de Santa Santa Lúcia. Lúcia. Então, é um grande ganho. Como nós ganhamos demais com a questão cardiológica, né, aqui em Poços, agora nós ganhamos também, já tem mais de 1 ano, 2 anos, não é isso? Isso. Tem um serviço? O Dr. A1 implementou, com a minha chegada aqui, tem uns 3 anos. 3 anos. Uns 3 anos. Tá, você que comanda mais isso lá, vamos dizer assim. Eu e o Dr. Renato também. Renato. Né? Isso. O Renato, ele já veio no programa umas 50 vezes. O Renato veio muito aqui, ele é uma graça de profissional, pessoa também, é um neurologista. Neurologista. Ele isso, não faz as intervenções, mas ele cuida da parte clínica. Da parte clínica, isso mesmo. Tá ok. Bom, então, gente, como sempre, quanto mais rápido fizer, a resposta muito melhor. Muito melhor. Isso? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. Agora, já o AVC hemorrágico, quando ele vem, ele é complicado, né, Baroni? Isso, porque... Você tem que fazer, às vezes, Tem que drenar. drenar.
tem que abrir a cabeça, aspirar, é um pouco mais complicado. É interessante, só por uma pergunta para as pessoas entenderem, por que vocês tiram uma tampinha, vamos dizer assim, Sim, certo. e depois você pega aquela tampinha, não é isso? Acho que é mais por curiosidade das pessoas, e coloca na pele, debaixo da pele, e deixa aberto para descomprimir o cérebro, vamos dizer assim. Isso, porque a gente tem que entender que o cérebro, assim como qualquer outro tecido, né, do corpo, Sim. músculo, quando ele é machucado, ele incha. O problema é que, por exemplo, a coxa incha, ela tem para onde ir. O cérebro não. Ele bate ali dentro da caixa óssea, né? Não vai para nenhum lugar. Então o que nós temos que fazer? Temos que tirar o máximo possível do osso, tirar todo esse lado de osso, né? E ou você pode descartá-lo, ou você pode colocar na barriga, que é um lugar. Se você descartar, mas não vai depois pôr de novo? Não, você não pode botar na hora, tem que esperar o cérebro. Eu sei, mas. Sim. Ah, não, usamos umas placas, né, de acrílico. Ah, isso que eu tô. Isso. Aí você não usa aquela. Eu não uso aquele osso. Porque eu vim de um serviço, doutora Regina, que a gente não tem hábito de guardar. Ah, é? A gente descarta. Mas temos colegas aqui que... Põe debaixo da pele, fica guardado, gente. É interessante. Isso, quando está no momento, abre, tira, e é do próprio paciente, volta, pronto, acabou. Aí, se não é, então você tem um outro tipo de material, vamos dizer assim. Isso. Isso foi só por curiosidade. O neurocirurgião tem que contar as curiosidades pra gente também, né? Certo. Bom, aí tem uma pergunta aqui do Marcos do Parque Pinheiros, aqui de Poços. Diz o seguinte: doutor, enxergar tipo uns mosquitinhos ou pontinhos pretos, eu posso estar tendo um derrame? Marcos, também não. Graças a Deus, gente. Por quê? Não, porque de vez em quando eu enxergo. Não. O derrame... Enxaqueca dá isso, né? Isso. E eu ia dar esse exemplo, né? Enxaqueca. A enxaqueca pode dar esses pontinhos luminosos, alguns problemas retinianos também. Então, isso não é típico de derrame ou um AVC isquêmico, não é. Vamos tirar isso da cabeça, não, daqui a pouco quem enxerga pontinho vai fazer uma fila, porque é muito comum isso. Muito comum. E até mesmo eu estava conversando há um tempo atrás com um oftalmologista, colega nosso aí, ele falou que não, que às vezes há até uma despitalização dentro que cai e fica. E isso some, é interessante. Igual os mosquitinhos, né? Os mosquitinhos. Ela vira também. Vira também, Você fala, meu Deus, eu tô vendo mosquito para tudo quanto é lado, né? Chama as muscas volantes, né? Um nome bonito, muscas volantes. Isso mesmo. Bom, nós vamos ter que ir para mais um intervalinho, viu, Baroni? Que já estamos quase no final do programa, agora nós vamos entrar mais na parte de tratamento. Eu convido vocês a não saírem daí e continuar conosco, porque eu tenho certeza que esse programa vai fazer diferença na sua vida. Volto já já. Estamos aqui de volta com o Dr. Antônio Baroni, uma entrevista assim, um assunto sério, mas uma entrevista light, né? Mas vamos deixar o mais leve possível. O que nós vamos fazer? Né? Dr. Antônio Baroni, neurocirurgião, né? Quem perdeu o programa aí não deixe de assistir na quinta ou na sexta ou pelo canal do YouTube, certo? Baroni, tem uma pergunta aqui que é uma dúvida muito grande das pessoas. Quem perguntou é a Priscila, lá do Jardim Country Club, aqui de Poços. Pergunta assim: doutor Antônio Baroni, o sangramento nasal, sangrar o nariz pode ser um derrame? Não. Absolutamente. O crânio, o cérebro está dentro do crânio, que é uma caixa fechada. Ela não vaza. Não vaza. Não tem vazamento. Isso, então o sangramento nasal pode ser por vários outros motivos, às vezes o trauma, até mesmo se nosso clima muito seco, que as veinhas aqui podem ficar mais fracas, mais frágeis e sangrar. Mas não é. Pode ser doenças até hematológicas, tem que se investigar e tudo, mas jamais, né? Jamais, de AVC não. Esses tempos atrás de plantão entrou um apavorado lá com a mãe que estava tendo um derrame, né? Porque estava com epistaxe sangrando lá. Foi ver, era rinite. Uma rinite, né? Uma rinite alérgica. É isso aí, gente. Então, tá aí, tirou aí essa dúvida aí, que eu tenho certeza que é de muita gente. E aqui uma última pergunta, antes de você falar um pouquinho do tratamento, que é do Carlos, lá de Caldas também, aqui nossa cidade co-irmã, né? Que perguntou o seguinte: o doutor, ficar muito nervoso, né, pode causar derrame? É uma pergunta... Esse pode, hein? Esse pode. Esse não pode. Fala me enganando, não pode. Esse pode. Porque o nervosismo em si, não leva. Mas
O que acontece quando você fica nervoso? Você aumenta a pressão, o seu batimento cardíaco aumenta, e isso pode machucar o seu cérebro. E com isso você pode sim ter um derrame. Não só isquêmico, que nós chamamos de encefalopatia hipertensiva, como também o sangramento mesmo. Você pode ter uma... Porque assim, o estresse, né, o nervosismo, o estresse, você pode ter um aumento da pressão arterial. Isso. Né? Às vezes a pessoa não é hipertensa, passa um estresse danado, a pressão pode subir. E aí pode... Rompe alguma coisa lá em cima e pode ter um derramamento de sangue, ou até mesmo ter uma plaquinha, igual nós falamos no início ali, sim, de gordura, um ateroma, aquilo é deslocado, entope os vasos de cima. Então pode sim. Não é o comum, mas pode. Isso pode. Então, gente, sabe o que nós temos que fazer? É procurar viver mais tranquilo, pelo amor de Deus. Que infarto pode dar pelo estresse, tudo mais. É procurar viver a vida com mais tranquilidade, ter mais calma, alimentar bem, fazer atividade física. É isso, não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito, né? Porque se a gente for ficar estressado com tudo, ferro e fogo tá difícil. Baroni, agora rapidinho, nós estamos no final do programa já, esse bloco é mais curtinho. Tratamento do AVC isquêmico, você já falou que é claro que tem medicamento e tal, mas infelizmente lesou, o que faz? Sim, muitas das vezes, doutora Regina, não tem muito mais o que fazer uma vez lesada aquela área. Porque a gente tem que entender que o neurônio, né, que é a célula do cérebro, não é igual à pele, que uma vez machucada volta a ter suas funções. Então, o neurônio pode ter uma função meio diferente daquela que ele foi programado. O neurônio é uma célula estrelada com prolongamento enorme. Basicamente, nós funcionamos com dois... É um rabão, isso mesmo. Funcionamos com dois neurônios. Um que sai da cabeça, vai até a medula, e a medula vai para os membros. Basicamente é isso que funciona. Quantos trilhões nós temos? De neurônios. É trilhões, né? Acho que chega a ser trilhões. De neurônios. Isso, é uma coisa assim... Impressionante, que a gente não sabe, assim, com certeza. Agora, ele é uma célula vital para o cérebro, é óbvio, né? E ele não se restitui. Não, ele não regenera. Não regenera. Uma vez que morreu. Morreu. Acabou. Então, agora... O cérebro da gente... Como é que faz, então, se a pessoa não perdeu a fala, não vai voltar a falar nunca? Então, se for pessoas jovens, ela tem o que a gente chama de plastia, né? O cérebro tem uma plastia, ele aprende novamente muito facilmente. Então, pode ter alguns neurônios viáveis que pode suprir, né? Tomar aquela função que foi perdida. Pode acontecer. Mas, em pessoas, adultos jovens, pessoas mais velhas, dependendo da área e da extensão, dificilmente aquela sequela pode ser revertida. Pode melhorar, né? Claro, pode melhorar. Uma fonoaudiologia. Isso, uma fisioterapia. E nós trabalhamos com vários grupos musculares para aquela mesma função, então um grupo compensa o outro. Então existem essas formas para amenizar essa sequela. Mas na verdade não é mais a doença, né? Aí é a sequela do que aconteceu. Sem dúvida. Ainda não existe. O interessante é prevenir. Você acha que com a evolução da medicina e o transplante de medula seria algo assim? Então, grandes estudos... Você acha que seria uma resposta? O cérebro é muito complexo, né? Entrando um pouco na parte religiosa, Deus nos fez perfeito. Sim, claro. Né? E eu acho que o homem tentar fazer algo para substituir algum sentido nosso, por exemplo, da visão, é muito difícil. Existem uns estudos de implante de chip na área que forma a visão. O paciente cego, ele começa a ver luz e alguma cor. Já é alguma coisa, mas não consegue interpretar aquelas figuras. Porque, na verdade, é interessante, né, Baroni? O que enxerga é o cérebro, não é o olho. Ótimo. Essa colocação foi excelente. O olho e a via óptica é um instrumento para captar a luz e imagem. Lente. É uma lente de uma câmera. Né? E o filme onde vai ser feita a imagem é aqui atrás. Aqui atrás. Por isso que às vezes tem pessoas que infelizmente sofrem um acidente, às vezes nem AVC, às vezes um trauma, né? Acidente automobilístico e tal. Fica, às vezes, perde a visão, porque lesou a área da visão. Aí o olho não teve nada, as pessoas às vezes não entendem. Meu Deus, não atingiu o olho, agora a pessoa ficou... Não é isso? E sem dúvida, é o que a gente chama de cegueira cortical. Né? Ele não consegue enxergar. E a via óptica dele, o olho está funcionando, está perfeito. É interessante, viu, gente? Quem enxerga é o cérebro, não é o olho. Então, existem vários estudos, célula-tronco,
Mas eu acho que é coisa para vários anos para frente. Tá. Isso. Pelo menos no que a gente tem acesso. Tá. Né? Mas ainda tem que evoluir muito, né? Muito. Agora, o AVC isquêmico fica essa sequela, da fala, visão, depende do local. Sim. Agora, o AVC hemorrágico, quando não leva a óbito, que o índice de óbito é até grande, né? Grande, infelizmente, né? O tratamento é só cirúrgico? Não. Dependendo do tamanho que tem o sangramento, que tem aquele hematoma, Tá. você indica ou não a cirurgia. Se for algumas coisas pequenas, umas bolotinhas pequenininhas, não tem que se fazer nada. Mas quando é um derramamento de sangue grande, extenso, que já empurra aquele lado que foi machucado para o outro lado, você tem que intervir. Não só, igual nós falamos, para descomprimir, tirando só o osso, como também temos que abrir, entrar no próprio cérebro. Drenar. Literalmente fazer respirar. uma drenagem. Você aspira aquela área. Isso, aquela área. Tirar o máximo possível daquele sangue para ver se o cérebro murcha, né, ali, e depois fechar novamente. Então, realmente, uma abordagem cirúrgica para retirar um hematoma, dependendo do local, pode ser muito danoso. Mas a gente tem que ponderar entre a vida e a morte do paciente. Então, a gente tem que saber o custo-benefício da coisa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que decidir junto com a família muitas Sem vezes, sombra né, de Marcos? dúvidas. A parte da questão da bioética aí é fundamental, né? Aliás, a medicina inteira, né? Inteira. Você tem você, só acho que medicina Mas o neuro, ele trabalha muito com isso, né? Vocês... Isso, a gente tem que lidar com a família, com a dor da família, que não é do fácil. tipo, não vou fazer nada, ou se eu fizer pode lesar. Eu vivi isso, né? tá? Com meu pai. Eu vivi essa decisão. É mesmo? Tá? Vivi. Essa decisão teve um AVC hemorrágico e nós optamos, conversando com o colega, e optamos um AVC hemorrágico extenso, mas extenso. E quando nós estávamos naquela decisão de intervir ou não, ele teve um segundo na UTI, aí acabou de acabar com tudo mesmo. Com as esperanças, né? O ressangramento Totalmente. ele é muito ruim para o paciente. O ressangramento, eu vivi isso daí, não é fácil não, né? Barone, eu acho que você tem mais alguma colocação? Acho que falamos basicamente o que interessa mais, né? O que interessa, eu acho que reforçar o que a senhora falou das doenças de base, o diabetes, o tabagismo, que não é uma doença, mas se torna uma doença, né? É um problema social, a hipertensão, e que são coisas que são preveníveis, que dá para a gente fazer uma prevenção. Sim. E fica, a dica é isso, termos uma vida mais tranquila, uma qualidade de vida. Isso. Porque senão vamos ter algumas sequelas e isso, a morbidade é muito grande. Vocês viram que a questão do acidente vascular cerebral, tanto isquêmico quanto o hemorrágico é mais grave, vamos dizer, mais abrupto, mas abrupto não é a palavra, é mais grave. O AVC hemorrágico é mais assustador. Sem dúvida. Então, gente, mas para quê, né? Vamos nos cuidar mais, né? Cuidar da pressão, comer menos sal, né? O pessoal come um sal, que Deus me livre. Acaba com a questão renal e tudo mais. Mas eu agradeço muito, viu, Barone, a tua disponibilidade. Muito obrigado, que Deus continue iluminando o seu caminho, a sua vida, o seu trabalho. Né? Parabenizar, o Barone é um grande neurocirurgião, né? E que veio agregar muito a equipe de cirurgiões e neurologistas aqui em Poços de Caldas. Né, Barone? Obrigado, Regina. Muito obrigada, viu? Leva a nossa lembrança, tá? O nosso coração, tá bom? Muito e obrigado que você mesmo. possa continuar ajudando muitas pessoas, tá bom? Certinho. Tá certo? Muito obrigada. Um abraço pessoal lá do Santa Lúcia, o A1, grande empreendedor, sou fã do A1, toda a equipe, visionário. né, de médicos, enfermagem, enfim, todo o staff lá do Hospital Santa Lúcia, que é um hospital que veio fazer muita, mas muita diferença na vida, não só de Poços de Caldas, mas da região inteira, do Brasil, inclusive, porque eu sei que vem gente de longe, não é isso? Vem pessoas do interior de Minas, de Isso. Governador Valadares, a 1000 quilômetros daqui, vem tratar com a gente. Vem tratar aqui. Isso Já mesmo. é uma referência, graças a Deus. Verdade. A vocês quero agradecer o carinho, a audiência e convidá-los para que na próxima semana estejamos aqui novamente juntos. Claro, eu sempre digo, se assim Ele permitir, não é isso? Com certeza. Um grande abraço a todos vocês.